Olá, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal. Prazer, eu sou a Ana. Hoje eu vou falar sobre o relato de parto do meu segundo filho. Eu fiquei um tempão sem gravar, né? Eu acho que o último vídeo que eu gravei foi quando... falando que eu tava grávida pela segunda vez. O canal tá começando agora, mas enfim, né? Não tenho compromisso com entregar vídeos, mas eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto muito de saber, sabe, como que foi a experiência de cada mulher, de cada parto, né? Porque cada parto é um parto. E eu queria contar pra vocês como que foi. O Paulo tá fazendo um mês, fez ontem na verdade, então hoje é dia 3 de maio. Então tudo começou na madrugada do dia 2 de maio mesmo. Acho que lá por volta de umas 3 horas. Na verdade, vamos começar. Pera. Eu vou começar do começo. No dia 1, que foi feriado, né, de 1º de maio, foi feriado, dia do trabalho. Meu marido ficou aqui em casa, a gente aproveitou muito o Luiz, foi um dia muito tranquilo, ele não tava dando, né, trabalho e tal, né, aproveitou, brincou bastante. A gente também aproveitou ficar bastante com ele, e eu comentei com meu marido no final do dia, eu falei, nossa, esse mês, né, porque já tava previsto pro dia, até o dia 18 de maio, eu falei... talvez seja o último feriado, né? Assim, talvez não vai ser, né? O último feriado que a gente tá com ele. A gente, eu não sei como que vai ser. O coração da mãe, sabe, apertando, né? De que ia ter um segundo filho, né? Sempre ali, já não ia ter mais o primeiro sozinho, assim. Enfim, né? Coisas de mãe, eu vou tentar não chorar. Aí à noite eu fui colocar ele pra dormir. Eu sempre dou um abraço. Depois que eu coloco ele no berço, abraço ele. E aí a gente brinca, sabe, encosta assim no nariz, no narizinho dele, falo que amo ele e tudo mais. E gente, vai me dar um aperto no peito. Nossa, é demais. Aí eu olhei bem no olhinho dele, eu já tava chorando, tentando deixar ele ver que o quarto já tava escuro e tudo mais, né? Eu falei assim, nossa, acho que uma das últimas vezes, né, que eu vou fazer isso, não sei como que vai ser depois, enfim. Tava meio que me despedindo de ter um filho único, né? Aí eu tava muito cansada já fazia alguns dias que eu não tava dormindo direito, tava tendo muita contração de treinamento, com dor. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro filho. Eu tava exausta, eu tomei banho, aí eu fui pra cozinha pegar alguma coisa, eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu tô pronta. Se for da tua vontade, se tiver da tua hora, pode vir, eu tô pronta, eu aceito, pode providenciar o parto. Porque até então, né, eu queria muito um parto normal. E aí, isso à noite, aí lá pras 3 horas da manhã eu acordei mal, só que eu não sabia se era só contração de treinamento ou não. Eu falei, parece que tá mais intenso, parece que tô sentindo uma cólica, mas também não vou ficar animada, porque eu sei que pode começar, pode parar, porque um final de semana antes eu tinha sentido umas 4 contrações mesmo, que era com dor, né, não era só desconfortável, tinha dor. Aí eu falei assim, vou esperar, fui no banheiro, voltei, mais contração. Aí começou assim, ó, apertar, sabe, ficar bem dolorido. Eu falei, nossa, eu acho que vou começar a entrar em trabalho de parto. Aí eu comecei a marcar. Abaixei o aplicativo que eu tinha usado a última vez pra contar as contrações, né? O tempo, o intervalo de cada uma, quanto tá durando e tudo mais. E as contrações começaram a ficar mais intensas e tava ali, já começou com um intervalo de 8 minutos entre um e outro, às 3 da manhã. Aí falei, beleza, né? Fui pra sala pra não acordar o Joe. Eu falei, se eu for entrar em trabalho de parto, alguém precisa estar descansado, porque depois o menino nasce, tem que cuidar, né? E ele também vai precisar me apoiar, correr atrás das coisas, né? Então não sei como que vai ser o dia, tem o Luiz e tudo mais. Aí eu também não queria animar ele, fazer ele acordar, porque ele demorou a dormir, e aí depois não engrenar a coisa, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou tomar um banho quente, que se for contração de treinamento, ela passa, né? Aí eu tomei um banho
quente, meu Deus do céu. Aí começou mais dolorido. E continuou no intervalo de 8 minutos. 8, 7, 9, 11, 8, 7, ficava assim. E não tava assim, bem ritmado, né, ainda. Aí eu fui pra sala depois que tomei banho. Aí eu comecei a chorar. Gente do céu, eu nunca chorei tanto na minha vida. Comecei a orar, falar com Deus, né? E comecei a chorar, porque eu falei, nossa, agora acabou meu filho único e não sei como que vai ser, não sei quando que eu vou poder pegar ele no colo. E aí eu sei que um recém-nascido demanda também, então, enfim, não sei como que vai ser. E aí eu tenho um filho, ele vai ficar com a minha sogra, ele ama ficar com a minha sogra. Né, a gente tinha combinado que ela viria pra cá, mas aí eu fiquei apertando no peito que eu vou ficar 3 dias sem ver ele, sabe? O coração da mãe já quer chorar junto. E aí eu falei, Senhor, me ajuda, né? Enfim, fiz a minha oração, né? Aí fui me acalmando, chorei muito, conversei muito com Deus, sozinha. E passou. Aí deu 6 horas da manhã, apertou mais, então eu já tava com 5 minutos a contração, mas elas ainda estavam curtas, então tava durando ali 40 segundos mais ou menos, né? E a dor ainda tava variável, sabe? Aí eu liguei pra minha sogra. E aí, gente, tem 2 crianças aqui. O pessoal da obra aqui do lado não perdoa, sabe? Vou ter que pausar, peraí. Voltei, tá tudo bem. Voltaram a dormir. Bom, eu parei na parte que deu 6 horas da manhã. Aí eu avisei um dia, ele já tinha acordado. Eu falei, ó, começou. Já faz 3 horas que eu tô com contração. A gente vai ter que ligar pra sua mãe, né? Pra ela vir. Pra cá, pra ficar com o Luiz, né? Ela pode esperar mais um pouco, vamos aguardar, né? Porque eu não queria ir muito cedo pro hospital. Mas aí a gente ligou pra ela. Aí pensa, a minha sogra tava ruim. Tava vomitando e tava com dor no estômago. Bem, tava vomitando e tava com muita dor no estômago, enxaqueca. Eu falei, aí lascou, porque quem que vai ficar com o Luiz? Eu tenho que ir lá parir. Enfim, aí ela foi pra Unimed. A gente ficou aqui com o Luiz, então eu tava com receio, sabe, dele ficar com medo na hora que eu sentisse dor, porque qualquer sinal que eu dou de que eu tô com dor, o Luiz chora junto, sabe? Mas foi super tranquilo, já começou a me imitar, porque daí eu respirava, fazia... Aí ele fazia junto. Foi muito fofinho. E aí foi, até às 11 horas ela voltou, né, tomou um medicamento, né, e voltou pra ficar com o Luiz. A gente foi pro hospital. Aí chegando lá, a gente fez a ficha, fez um monitoramento, né, do bebê, o cardiotoco. Na primeira monitoragem não deu bom, então tava ruim, né? Mas aí eles repetiram o exame. Eu continuei com contração, né? Gente, como que é horrível você ter contração deitada na maca. Nossa, horrível. E aí tava ok a segunda monitoragem. Eu tava com 1 dedo de dilatação de novo, porque a do Luiz foi a mesma coisa. Falei, nossa, gente do céu. Das 3 da manhã até o meio-dia, tinha 1 dedo. E tipo assim, as contrações quando eu fui pro hospital já tava de 5 em 5, já fazia umas 3 horas, sabe? De 5 em 5 minutos. E eu internei e continuou de 5 em 5 minutos. E estavam ficando muito forte as contrações, então eu já tava chorando. Nas contrações, eu falei, gente, o que é isso? Acho que eu sou mole, né? Acho que eu não aguento trabalho de parto. E aí eu falei assim, mas tá tudo bem.
O médico não quis deixar voltar para casa por conta da monitoragem que tinha sido feita antes e por conta do tempo que eu já estava lá, né, em trabalho de parto, e por conta que tinha muitas contrações repetidas, então eu não tinha muito intervalo, assim, né, então ele falou, é melhor ficar. Se até o final da tarde você não evoluir e a gente fizer a monitoragem e o bebê estiver bem, aí você pode ir pra casa, né? Porque daí talvez demore muito mais, né? Mas aí a gente vai conversar. Aí beleza, fiquei lá, gente do céu, o trem foi apertando. Olha, eu acho que no trabalho de parto do Luiz, eu não senti tanta dor como eu senti. Aí, beleza. Continuou. Aí no final da tarde, a gente já era umas 5 horas, não era? Não mais. Bem mais. Acho que já era de noite, já. Acho que era umas 8 horas da noite. 7, 8 horas. E foram fazer a monitoragem de novo. Eu já estava chorando de dor. A contração, quando vinha, sabe, quando eu tava fazendo o cardiotoco, ela tava no ápice, né, de contração do útero. Enfim, estava totalmente desconfortável. A cada 3 minutos eu tava dando contração. E aí a enfermeira mediu, ela falou que eu tava com 4 centímetros de dilatação. Aí eu baquei, sabe? Eu sabia que poderia acontecer isso, eu sabia, mas a gente tava dando demais da conta. E eu não tinha sossego mais, eu tava desde as 3 horas da manhã sem dormir. Aí já era 8 horas da noite e não tinha intervalo, né? E aí eu pedi analgesia, né? Que é de Buscopan, mas no fim não deu nada, porque já tava muito intenso o trabalho de parto pra fazer alguma diferença. E aí ela me tava com 4, eu comecei a chorar. Eu falei assim, mano, eu não sei se eu vou aguentar, eu sei que pode evoluir daqui 20 minutos, né? Engrenar, mas tá muito difícil, E eu não consegui, eu já tinha ficado tempão assim no chuveiro, fiquei na bomba, deitei, levantei, andei, assim, eu tomei banho, fiz pra mais de ficar lá, só que eu tava com receio de ficar muito tempo e começar a dar aquela alergia no da última vez, comecei a coçar, né, porque fiquei muito tempo na água quente, enfim. Aí eu queria evitar, né, isso. Aí depois chegou o médico, fez outra monitoragem. E aí tava dando comprimido, não sei como que fala, qual que é a palavra, mas é pra ter oscilação, né? No batimento cardíaco do neném. E ele tava muito justo, né? Então não tinha quase movimentação, assim, muito forte. É porque é pra bater, né, o coração, assim. E ele tava bem fraquinho, uma linha contínua. Fez de novo, aí tava um pouco melhor, mas tinha falhas. Então, assim, quando eu tinha contração muito forte, é normal que caia o batimento cardíaco do bebê, me volte rápido. Mas tem um limite que ele pode cair, e eles, em algumas contrações, ele estava caindo muito. Então, tinha uma queda maior do que o normal, né, o considerado ok, né. Ele não estava em sofrimento fetal, mas poderia, e já estava muito tempo. Então, eu não tinha descanso e o Paulo não tinha descanso mais, e eu tentando, enfim. Aí o médico avaliou, ele falou que eu tava com 1 centímetro de dilatação. Nesse momento, eu não entendi foi nada, porque a enfermeira tinha falado que eu tava com 4 e eu já tava desesperada. E aí o médico falou que eu tava com 1. Enfim, não sei quem que tava certo, quem que tava errado. Só sei que ia demorar pro menino nascer. Aí a gente conversou com o médico falou o seguinte: olha, olhando o cardiotoco, que é o batimento cardíaco do bebê, a quantidade de tempo em que você já está em trabalho de parto, né, a frequência que tá e a intensidade que tá muito forte essa contração,
o bebê não tá tendo descanso. Pode ser que você tenha uma cesárea recente, então já fazia 1 ano e 7 meses que eu tinha tido uma cesárea, né? É pouco tempo, se você 3 anos, 4 anos, talvez a gente tivesse menos medo. Mas ele falou assim, olha, na minha opinião, o que eu aconselho é que a gente faça a cirurgia, faça a cesárea, por conta do bebê. Porque a gente pode ter uma ruptura uterina por conta da intensidade das contrações, do tempo que você tá. E ele falou assim, ó, se tivesse 7 centímetros de dilatação, 8 centímetros, eu ia falar, vamos continuar, porque tá dentro. Mas como ainda não tá, falta muito pra chegar nessa dilatação. O colo ainda não está totalmente fino, então o colo não tava apagado ainda. Então, vai demorar. E aí, considerando o batimento cardíaco do bebê, pode ter a ruptura uterina e ir pra cesárea de emergência. E aí a gente corre risco, coloca a vida do bebê em risco, principalmente. Aí, né, o que eu farei? Optamos por ir pra... A gente conversou, né, meu marido. Ele deixou que eu decidisse, mas ele queria que eu já fosse pra cesárea mesmo, porque, dadas as circunstâncias, é óbvio que a gente queria muito que fosse um parto normal. Eu queria, me esforcei muito. Mas tá na mão de Deus, né? Eu acho que com a informação que a gente tinha, a estrutura que a gente tinha, pode ser que se eu tivesse uma outra médica, pode ser que se não fosse no plantão do convênio, pode, né? Que teria algum outro desfecho. Mas, dadas as circunstâncias, que era aquilo que a gente tinha no momento, foi a decisão que a gente poderia tomar, né? E aí a gente fez a cesárea, o Paulo nasceu 10 horas em ponto. Gente, eu passei mal, eu passo mal depois que eu tomo anestesia, assim, sabe? Não sei se é normal isso, mas eu fico delirando, assim. E parece que tá faltando ar. Meu Deus do céu, e dessa vez parece que demorou mais pro negócio estabilizar. E aí o enfermeiro não, né? O médico, anestesista, aplicou um monte de coisa no soro, né? Pra ir pra veia, pra eu estabilizar mais. Não sei o que é que eles colocam. Eu sei que o G entrou na sala e eu ainda tava assim, né? Variando. Demorou uns minutinhos pra nascer, que tava esperando o médico auxiliar chegar. Aí o médico mostrou o colo ele cortou até chegar ali no útero, né? Assim, na última camada. Limpou bem e chamou o Jean pra ele ver que tava muito fino, né? Então o risco de ruptura uterina é quando a cicatriz ela não está grossa, né? A pele ali não tá grossa o suficiente ainda. Então se ela estiver fina e estiver tendo muita contração, pode ser que estoure. E aí estava mais fino mesmo, né? Então pode ser que se a gente continuasse, pode não ser, mas pode ser que se a gente continuasse, dadas as circunstâncias que demora muito, a gente tivesse um desfecho ruim, né? E aí foi isso. 10 horas em ponto, olhei no relógio. Ele chorou, né? Tava aqui no meu rosto. E aí começamos essa jornada, né? De puerpério. Se vocês quiserem, eu falo pra vocês. Acho que eu vou gravar. Como tem sido esses últimos 30 dias, né? Que fez 30 dias ontem. De pós-parto, né? Pra contar pra vocês como que foi a minha experiência, mas é isso, gente. Vamos para a segunda cesárea. Como vai ser daqui pra frente, eu não faço ideia. Ainda não decidi ainda o que eu vou fazer. Tem algumas questões religiosas que eu estou buscando de Deus, algumas respostas, né? A gente gostaria muito de ter uma família numerosa, mas tendo várias cesáreas, isso fica complicado. Não queria ter tido essa cesárea. Eu sei que tudo tá na mão de Deus, né? Mas, enfim, temos que esperar pra ver o que eu vou fazer. Se a gente vai ter o terceiro, né? É óbvio que dar a vida, né? Cabe a Deus.
Mas eu falo assim, é sobre a gente estar aberto, né, à vida realmente. Enfim, isso é papo pra outra história, pra outra situação. Me conta se vocês já tiveram várias cesáreas, como que foi, enfim, se vocês tiveram, né, a experiência de vocês, como que foi, né, conhece alguém que tenha tido várias cesáreas, enfim. É isso. A gente ficou muito feliz com a chegada do Paulo. Eu já estava... Ai, esqueci de contar um detalhe muito importante. Quando eu internei, porque pensa, era dia 18, a data prevista do parto, o Paulo nasceu dia 2. E eu tava com 37 semanas e 5 dias. Então, quase foi prematuro. Porém, não foi bem assim. Porque quando tiraram o menino, eles fazem uma avaliação. E aí eles avaliam o desenvolvimento da criança, da orelha, do nariz, das mãozinhas, dos pezinhos, enfim, da cabeça. E aí quando avaliaram ele foi avaliado com 39 semanas e 5 dias. Então, assim, como eu não tive data de menstruação, porque eu engravidei direto, né, então eu não tive menstruação antes de estar grávida, então foi um tempão que eu não tenho TPM. E aí, neste caso, a gente não sabia quando eu tinha engravidado, a gente só tinha como base primeiro ultrassom, né, que foi feito, mas já foi feito com 10 semanas, acho que era. Só que era mais semanas e eu não sabia. Olha a benção, gente. Cuidado. Essas crianças que resolvem aparecer antes e as mães não deixam as coisas prontas, ó, pico. Enfim, e o Paulo já tinha quase 40 semanas e não 37, alguma coisa que era o que eu achava. E é isso. Ia nascer antes mesmo. Ele nasceu com 51 centímetros, então ele era grande. 50 centímetros. Ele era grande. O Luiz nasceu com 51,5, o Paulo nasceu com 50. Mas o Paulo tava com 595 gramas. 3 quilos 595, então ele foi miudinho, né? Eu sei que é tamanho normal de neném, né, assim. Mas o Luiz nasceu com 4,200, então eu não tava acostumada, gente. Eu peguei o menino no colo, magrinho, comprido, com as pernas enormes, magro. Ai, meu Deus, gente, que desespero. Eu gosto de neném gordinho. Que ele dá pra pegar, né? Enfim, agora ele já tá no peso que o Luiz nasceu. Então já tá mais tranquilo, tá enchendo mais o macacão, sabe? Mas é isso. Foi uma bênção de Deus. Eu confio nele, confio que foi tudo preparação dele, que foi o que tinha que ser feito. Agora eu só preciso saber o que eu preciso fazer, entendeu? Então, beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de vídeo, enfim. E até a próxima. Tchau, tchau.